Bom Bom dia! dia! Você já sentiu que está indo bem em uma área da vida, mas parece estar perdendo em outra? Crescendo na carreira, mais distante na família, ou tentando cuidar da família, mas se sentindo travado profissionalmente? E ainda tentando manter a fé viva no meio disso tudo, como se tivesse que dar conta de tudo ao mesmo tempo? Mas será que equilíbrio existe? Ou isso tudo é só uma ilusão moderna? E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje e entender o equilíbrio entre fé, carreira e família. Talvez o problema não seja falta de tempo, seja falta de ordem. Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. No episódio Na Prática de hoje, nós vamos entender o que é o verdadeiro equilíbrio. Equilíbrio não é dar atenção para tudo ao mesmo tempo, na mesma quantidade. É dar a atenção certa na hora certa. Isso me faz lembrar, do livro Essencialismo, ele fala sobre o fazer menos, né, que nem sempre o fazer mais é você ter mais resultados, porque o equilíbrio ele não é sobre quantidade, e sim ter prioridade e clareza. É isso que traz um pouco do livro sobre você manter organização, ter clareza das coisas, ter prioridade do que você vai fazer, não sair fazendo tudo. Tudo que chega até você, você vai sair fazendo. Ou se você tem três coisas para fazer, vou dividir então essas três coisas no tempo que eu tenho. Às vezes a gente achamos que isso é um equilíbrio, mas será que nós estamos fazendo algo que seria supérfluo? Isso que fala a questão do livro, para você não dedicar muitas horas ou não perder o seu tempo em algo que seja supérfluo, em algo que não vai trazer um resultado. Isso é extremamente importante e me traz à memória que tudo que nós precisamos já está disponível. Então, olha esse livro com esse insight tão legal. Nós precisamos gastar o nosso tempo com aquilo que é prioridade, né? Quando nós gastamos o nosso tempo com aquilo que é prioridade, nós evitamos uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, que é o desgaste emocional. Por quê? O nosso cérebro começa a se dividir em mil tarefas. Acredito que os homens também têm isso, mas as mulheres carregam isso muito mais, porque tem filho, tem casa, tem trabalho para cuidar, então tá o tempo todo o cérebro está dividido em mil tarefas para se fazer, e nós sabemos que o cérebro é o que mais gasta energia, porque ele precisa manter essa máquina perfeita aqui funcionando. Então, quanto mais eu divido a minha atenção, mais energia eu gasto. Isso gera um desgaste emocional. E quando nós trazemos isso para o nosso cotidiano, nós acabamos nos envolvendo nessas três áreas, que é a carreira, que é a família e a fé, né? Nós vamos à igreja, nós oramos, nós temos que trabalhar, nós temos a família. Tem pessoas que têm filhos, outras famílias ainda não têm filhos, mas quando se tem, né, filhos, como você divide esse tempo entre o que você trabalha? Você trabalha 8 horas por dia, tem gente que trabalha mais, tem o deslocamento até o serviço, então geralmente você fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você chega em casa, você tem que ter atenção para sua família, atenção se você tiver filho, e os finais de semana, que geralmente você tira para poder ir na igreja, como se comportar com toda essa rotina, né? Vamos dizer assim, você tem que trabalhar, você tem que ter família e você tem que expressar a sua fé. Você também tem que orar em casa. Como dividir isso? Se formos analisar por um lado, nós passamos mais tempo no nosso trabalho do que em casa. E vamos dizer então orando ou na igreja, é menor ainda o tempo. Será que eu tenho que dividir esse tempo ou pequenas partes com qualidade vão suprir essa necessidade? O livro O Essencialismo, ele traz exatamente isso. Eu não consigo dividir a minha atenção igualmente para todas as minhas demandas. Então, eu preciso aprender a focar no que eu estou fazendo naquele tempo com qualidade. E isso envolve dizer não para algumas coisas.
Porque o que acontece nos dias de hoje é que nós dizemos sim para tudo. Sim para as redes sociais, sim para os convites dos colegas do trabalho, sim para o chefe que está me ligando fora do horário comercial, sim para tudo. E isso vai sugando a minha energia e vai tirando também as minhas prioridades. Então, se eu busco um equilíbrio, eu preciso ter prioridade naquilo que eu estou fazendo naquele momento. O tempo de igreja e de tempo com Deus é menor? É menor. Mas quando eu estou com Ele, orando, lendo a Bíblia, eu não posso dividir a minha atenção com outras coisas, com ligações. Nem que seja 15 minutos. Aqueles 15 minutos são preciosos com Deus, porque eu estou gastando o meu tempo e o meu foco ali. Ah, o tempo com a família. Eu só tenho tempo com a minha família no final de semana, que é sábado e domingo. Então eu não vou deixar que nada nem ninguém atrapalhe a minha rotina com a minha família no final de semana. E quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Eu não posso dividir a minha atenção, os meus pensamentos naquilo que está acontecendo à minha volta, porque a minha avó aconteceu alguma coisa com ela, ou uma tia está precisando de alguma coisa. Eu não posso, porque senão eu tiro energia daquilo que eu estou fazendo. Quando nós não entendemos a importância desse equilíbrio, além do desgaste emocional, começa a trazer o quê? Culpa, porque começa a ficar cansado, sobrecarregado. Começa a trazer conflitos familiares, Sim. principalmente entre marido e mulher. Ah, porque você não dá atenção para mim, porque você não tem atenção para seus filhos, você não ajuda em nada. E aí começa essa guerra, por quê? Você está dividido em muitas coisas, está gastando muita energia em coisas que não tragam, talvez não, né? Elas não trarão o resultado que você quer. E isso é tão importante que alguns estudos mostram que as pessoas que têm esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, elas têm menos ansiedade, depressão e mais satisfação. Ou seja, nós estamos falando aqui de algo que não é sobre produtividade, se eu vou fazer mais, se eu vou fazer menos, mas sim sobre saúde emocional. Então, quando mantemos a nossa vida, mesmo que seja baseada sobre rotina, sobre pressão, mas quando tentamos ter um equilíbrio, visto nessa visão de priorizar o que é essencial, de dar qualidade de vida, né, ou qualidade naqueles momentos que estamos fazendo. Se estamos com a nossa família, vamos ter qualidade naquele momento, né, Uhum. mesmo que seja pequeno. Ah, você foi na igreja na parte da manhã e a parte da tarde tirou para ficar com seu filho. Foi num parque, que aquele momento ali, daquelas 4 horas naquele parque, seja um momento de qualidade, seja um momento que você vai dar atenção total para o seu filho, não vai ficar ali no celular Uhum. jogando ou respondendo até mesmo o e-mail ou algo que vai ser, né, visto na segunda-feira do seu trabalho. Então, é dar aquele momento de qualidade, estar presente naquele correto tempo. Se você pudesse dar 3 dicas para as pessoas começarem a sair de uma vida bagunçada para ir para uma vida equilibrada, o que você diria? Tá aqui, Não, que eu diria. se lasque. Eu vou te falar. Uma primeira dica seria estar presente. Quando você está presente naquilo que você está fazendo, naquele momento, na atividade, você tem consciência das coisas que estão acontecendo. O exemplo que eu falei, você está com seu filho no parque. Se você está naquele momento presente, você está acompanhando ali o crescimento, a evolução do seu filho. Na maioria das vezes ele fez alguma coisa, começou ali a subir numa árvore, subir num brinquedo, e você viu que na semana passada ele não conseguia fazer aquilo. Só que se você tiver ali no telefone, você nem está observando, você nem sabia que ele, no domingo passado, ele tentou subir, não conseguiu, e nesse, né, no próximo final de semana, que foi o próximo domingo, ele já conseguiu, então ele superou uma dificuldade. Então, você estar presente, observar o momento, aquilo que você está fazendo, é crucial para o desenvolvimento da família. E dos filhos, porque nesse momento a criança vai se sentir não Sim, vista. não, é verdade. Dica de número 2. E uma segunda dica, né, que eu posso dar aqui para vocês é começar a dizer não. Priorizar aquilo que realmente importa para a sua família, para o seu crescimento espiritual, crescimento familiar e até mesmo crescimento profissional. Existem algumas tarefas profissionais
que não vão te levar a nada. Às vezes o seu chefe te liga e te fala, faltou um colaborador, você pode vir nesse final de semana? E muitas das vezes é o final de semana que você marcou para estar com a sua família. Aí você larga a sua família e vai para o trabalho. Esse dizer não, você vai ter que pesar, colocar na balança. Eu vou dizer não para minha família, eu vou dizer não para o trabalho. Se o trabalho acabar, eles vão colocar outro lá no seu lugar. E a sua família, se a sua família acabar, se não acompanhar o crescimento do seu filho, quando você vai retornar a esse momento? Esse momento não retorna. Uau! E a terceira dica, qual seria? E uma terceira dica, que pode parecer não importante, mas sim, é bastante importante, fazer uma lista de tudo aquilo que você está desempenhando, que não é responsabilidade sua, ou que não é prioridade sua. Você está fazendo, assumindo responsabilidade de outras pessoas, se responsabilizando por aquilo que não é seu. Então, isso vai te trazer uma reflexão, vai te mostrar aquilo que você está fazendo ou desempenhando, que não é o seu papel. Sim. Até mesmo porque você vai ser obrigada a pensar como que talvez certa demanda poderia ser solucionada pela pessoa dona do problema. Então, por exemplo, toda vez que a sua tia quer ir no médico, você tem que levar ela de carro. Poxa, mas ela não pode pedir um Uber, ela não pode ir de ônibus, metrô, não tem outra pessoa que ela possa pedir essa carona, sempre tem que ser você. Então, é começar a analisar esses contextos, sabe? De realmente eu preciso estar desperdiçando a minha energia aqui, porque a sua família é você, sua esposa e seus filhos. Ah, mas e minha mãe, e meus tios e meus avós? São parentes. Eles não são mais a sua prioridade. Sua prioridade é sua esposa ou seu cônjuge e os seus filhos. Então, talvez você esteja gastando tempo para atender demandas de parentes, né? Que você está assumindo a responsabilidade da vida deles e deixando de priorizar e ter clareza sobre aquilo que é mais importante, que é a sua família. Legal essas três dicas. Então, como podemos ter uma base, um centro que vai nos ajudar a ter esse equilíbrio? Porque para ter um equilíbrio, tem que ter dois lados. Mas existe também um centro que ele divide tudo. Uhum. E esse centro, na minha visão, eu acho que é a fé. Então, quando Deus ele não está no centro, a carreira e a família, elas começam a entrar em conflito. Elas começam a ter ali um atrito. Sempre um vai querer pesar mais do que o outro. Mas quando você coloca Deus no centro, quando você age com princípios bíblicos, você começa a ter equilíbrio nas coisas. Sim. Um ponto importante é que muitas pessoas hoje, por exemplo, não têm condições de pagar uma terapia ou um psicólogo para resolver os traumas e as crenças que foram instaladas lá na infância. E a fé, querendo ou não, através da palavra, Deus nos ensina a sair desse comportamento que nós aprendemos para ter um comportamento parecido com o de Cristo. E Cristo era perfeito em tudo aquilo que ele fez, e em tudo aquilo que ele é. Então você consegue desenvolver esse equilíbrio entre carreira e família com a base da palavra. É bom buscar, né, ajuda externa através de atendimento, sim, é ótimo, mas num primeiro momento ali, a fé vai te dar essa capacidade, porque é Deus que nos capacita, né? É Ele que nos dá tudo. Então, a fé entra como esse centro que você falou, no equilíbrio. Então, ele entra no centro para ajudar você a equilibrar carreira e família. Esse é um ponto bastante importante, né? Mostra tudo que aprendemos até agora, que o equilíbrio, ele não é dividir, ele é alinhar, né? As coisas estando alinhadas. E você só consegue alinhar todas essas coisas, como você diz, em Deus. Você só consegue ter esse alinhamento, ter essa paz, ter essa mitigação desses conflitos em Deus. E com isso, nós entramos no próximo bloco do nosso episódio, que é o Pergunta que Incomoda. A ideia é que você possa refletir. Então, pegue seu papel, sua caneta e anote qual que é a primeira pergunta.
E a primeira pergunta é: se alguém olhasse para a sua rotina hoje, o que pareceria ser mais importante na sua vida? Uma excelente pergunta. A segunda pergunta é: você está criando uma rotina equilibrada ou apenas reagindo às demandas? Eu tenho uma terceira pergunta: você está vivendo por prioridade ou por pressão? Podemos ver que essas perguntas, né, elas vão trazer clareza, vão trazer algumas reflexões. Tem pessoas que estão na pressão. Tudo que acontece, ela só reage na pressão. A família não é prioridade, a sua fé não é prioridade. Acontece um problema lá, liga para você, você recebe a ligação, tá indo, porque foi pressionado por fazer aquilo. Isso me trouxe à memória um filme muito famoso feito com Adam Sandler, chamado Clique. Ele Ah, ganha um controle e aí ele tem o poder de controlar as coisas na vida dele. E aí ele descobre que no controle ele pode pular etapas, né? Avançar para a parte que teve sucesso. uhum, E o controle pula anos e anos e ele perde o crescimento dos filhos. sim, Ó, se você nunca assistiu esse filme, assista. Você vai rir, porque é um filme de comédia, mas ele traz uma reflexão muito legal sobre o fato da gente não priorizar, né? Porque tudo que o chefe dele pedia e ligava, ele atendia. Passava a noite acordado fazendo uma coisa do trabalho e a promoção que ele tanto queria, ele nunca conseguia. E aí, quando ele apertou o controle para avançar para a promoção, ele perdeu toda a infância e a adolescência dos filhos, perdeu a esposa já estava com outro cara, porque ele não conseguiu priorizar aquilo que era mais importante. ele estava focado na carreira, né? Nós vimos aqui em Hebreus. Exatamente, ele não conseguiu equilibrar. Ele focou só na carreira e perdeu todo o resto. É, muito interessante. Após essa reflexão, né, que nós tivemos aqui, vamos passar agora para o princípio bíblico do dia. O princípio bíblico do dia está em Mateus, capítulo 6, verso 33. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês todas essas coisas. Aqui nós vemos nesse versículo na Bíblia que não adianta a gente ficar preocupado com a nossa carreira, com a nossa família, o que estamos fazendo, colocar aquele excesso de preocupação, né? Então, a palavra diz para a gente poder buscar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E o primeiro lugar, como nós vimos aqui, é o centro, o equilíbrio. Então, quando você tem a sua fé, quando você tem Deus no centro, no equilíbrio, né, no centro, você vê que as coisas elas começam a se equilibrar. Então é o que ele fala, né? E ele dará a vocês todas essas outras coisas, né? Então as outras coisas, a carreira, a família, todas essas outras coisas vão ser simples, vão ser leves, né? Elas vão estar equilibradas, porque Deus ele está no centro. Talvez num primeiro momento você se pergunte: como que eu vou conseguir trazer esse equilíbrio? Como eu vou deixar de ser menos preocupada ou sobrecarregada? Em Deus. A palavra de Deus também diz que nós devemos apresentar a Ele todas as nossas necessidades. E Ele vai trazer o alívio, a resposta que nós precisamos. Então, é Ele que capacita. A partir do momento que você se preocupa demais, você está com pensamentos negativos em alguma coisa. E Einstein já dizia: uma vez que eu foco naquilo, aquilo se expande. Então, se eu estou preocupado com coisas ruins que podem acontecer com a minha família, coisas ruins vão acontecer à minha família, porque é isso que eu estou focando a minha atenção. Então, foque na sua vida espiritual com qualidade, nesses 15 minutinhos, e você vai ver que todas as outras coisas vão ser acrescentadas, vão organizar-se, né, por si só. Entenda que o equilíbrio não é fazer tudo, é saber o que não fazer. E um outro ponto também é você saber o que priorizar, o que realmente importa. Porque no final não é sobre ter sucesso em tudo, é sobre você não perder o que realmente tem valor na sua vida. Uau, é isso. Que nessa semana você possa trazer equilíbrio para a sua vida. Você possa colocar
Deus no centro e equilibrar carreira e família. Se esse episódio trouxe você para um ponto importante de decisão, compartilhe com outras pessoas, comente, curta, deixa aqui nos comentários qual que vai ser o seu maior desafio ou por qual área da sua vida você vai começar a trazer esse equilíbrio. Lembrando que todo sábado nós temos um episódio novo, ao meio-dia. Esperamos você até o próximo café. Até!